boa noite a todos, um prazer nós estarmos aqui. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer dentro do quarto ciclo? Alguma dificuldade? Alguma coisa a ser comentada dentro das aulas? Araci, eu tenho Sim. uma dúvida aqui que não sei se tem a ver ou não, mas assim, que está matutando na minha cabeça. Eu sou uma pessoa bem esforçada, corro atrás de várias coisas, estudo, só que sempre no quase que eu chego lá. Aí chega uma outra atividade, aí eu gasto mais energia naquilo e quase, quase. É alguma coisa assim, tipo maldição hereditária, ou alguma influência, ou não é o caminho certo. Aí quando você começa a analisar assim, do tipo, meu, o que que eu faço de errado? O que está faltando? Você me perguntou o que você está fazendo errado aonde? Como médium, como pessoa, no seu trabalho? No geral, como pessoa, porque no trabalho eu executo direitinho, entrego direitinho, aí eu estudo para mudar de setor, mas assim, sempre no quase. O currículo é sempre, como sou contratada para uma outra vaga, não para aquela que eu estou estudando. Cansa isso, né? Há quanto tempo, Fabiana, você está cuidando de você? Há quanto tempo você está chamando seus protetores, sua equipe de trabalho, para ela abrir seus caminhos, para ela te levar no seu projeto de vida, no projeto reencarnatório? Há quanto tempo você está orando e pedindo com certeza aonde que é o seu caminhar? Então, eu comecei depois das aulas daqui, né? Que eu comecei a pensar mais sobre isso aí, ter um direcionamento. Gostaria que você dirigisse melhor, melhor. Ou amanhã, ou à tarde, ou a hora que você tem um tempo, da madrugada, não importa, a hora que você tiver o tempo para você orar por você. Você vai chamar toda a sua equipe de trabalho, pedir permissão para Deus, e que a sua equipe de trabalho venha abrir o seu caminho. Isso é. Você tem um estudo? Eu preciso estudar para mim fazer tal concurso. Eu rogo para que venha um professor, um mestre, um orientador para me auxiliar nesse projeto. Quero esse trabalho. Rogo a minha equipe de trabalho, se isso for a minha missão, que eu seja direcionada para isso. Ou a minha equipe de trabalho me coloca na posição correta, aonde eu preciso atuar. Então, você precisa dirigir com certeza aquilo que você quer. Então, o médium não pode ficar esperando que caia do céu a ideia, que a sorte venha a ele. Nós, espírita, não temos sorte. Nós fazemos a sorte. Nós abrimos o nosso caminho. Nós resolvemos os nossos problemas. Nós tiramos as nossas dificuldades. Nós rompemos com as arestas. Então, nós, médios, somos responsáveis pelo nosso processo reencarnatório para tirarmos 10. Então, eu diria para você começar a cuidar de você com maior atenção, maior responsabilidade na sua tarefa, no seu cotidiano, ok? Faça isso, Fabiana, que vai melhorar, com certeza. O médium não pode ficar esperando assim, eu vim aqui para a Terra e vou... Não, é você que faz a sua vida, é você que decide, é você que projeta o seu caminhar. Ok, Fabiana? Vamos lá, vou esperar uns dias, eu quero ver se você vai conseguir êxito, que eu quero 10. Cris? Sim, desde a semana retrasada que eu não estou bem. Eu sinto umas tonturas, umas coisas estranhas, aí comecei a rezar, como a senhora falou. Rezei dessa encarnação, fui para outras encarnações, chamei as minhas equipes de trabalho, trabalhei de noite, tudo. As dores no corpo, elas diminuíram. Não totalmente, mas diminuiu bastante. Mas a tontura que me dá, parecendo que você está com labirintite, não passa.
Sabe aquela coisa que dá aquela girada na cabeça, assim, e fala, meu Deus, isso... Mas eu já fui todos os reinos, já trabalhei com os elementares, com as lesmas astrais, com todos os reinos, com tudo, e não tá dando certo. Quando a gente faz isso, faz aquilo, e não é o caminho certo, tem que ter a segunda opção, o plano A, o plano B, até o plano Z. Então, você deveria ver aonde está atuando, perguntar ao seu protetor se esse trabalho, essa mal-estar na sua cabeça, é de agora. Aonde ele está? Está na sua cidade? Está no seu trabalho? Da onde é que vem essa irradiação? Porque essa tontura eu nunca senti. Esse tipo de trabalho, eu já senti dor no corpo, as outras sensações todas, mas desse jeito nunca. Ô, Cris, quando nós recebemos, o perispírito está aqui. Aí nós recebemos um impacto muito forte. Desloca o perispírito. Desloca. Então, esse impacto de energia, ele é forte, então ele é dirigido, e o que quando bate no perispírito, nós deslocamos. O médium desloca. Então, ele fica vulnerável quando ele recebe esse impacto. Eu diria para você que você pegasse, porque às vezes você eliminou alguma coisa, mas não eliminou o todo. Se eu fosse você, o caso da tontura é um outro caso. É um outro caso, Cris. Você tirou um caso, mas você tem um segundo caso. Nós vamos trabalhar amanhã, mas você pergunta de onde vem. Eu acho que está vinculado a você, muito próximo de você, porque bate esse mal-estar e você fica zonza, daquele desequilíbrio. Quando nós recebemos uma irradiação muito forte, uma magia, uma macumba, um feitiço, aquela energia, pá, nós temos esse mal-estar. Momentaneamente, parece que nós ficamos aéreos, momentaneamente. E a impressão que nós temos é que nós estamos zonzo, tom, ouvimos muito bem, não percebemos. Por quê? Essa energia desloca nosso perispírito, e aí nós precisamos orar para retornar ao ponto básico e solver essa irradiação. Certo, Cris? Essa irradiação, Sim. ela é forte. Ela é forte, por isso que ela te desloca. Eu vou falar hoje do processo reencarnatório. A reencarnação é um trabalho belíssimo, é algo altamente inteligente, que a alma, ela vai reencarnando por sucessivas reencarnações, e nós chegamos no estágio que estamos agora. Todo o nosso processo reencarnatório, nós voltamos aqui para retificar. Então, aquilo que erramos no passado, não fizemos correto, erramos com a mãe, com o pai, com os negócios, falimos, perdemos, não cuidamos da saúde, fizemos uma série de coisas inconsequentes. A alma se prepara no mundo dos espíritos, nossa alma, e retorna. Então, nós retornamos ao ponto de partida novamente para solucionar aquilo que ficou mal feito, mal intencionado, mal dirigido e mal acabado. Isso se refere à família, se refere aos negócios, se refere ao nosso cotidiano. Então, quando o médium ele retorna para cumprir uma missão, que essa missão nada mais é salvar ele mesmo, salvar ele daquilo que ficou equivocado no passado. Então, nós temos no meio da família inimigos. No meio de amigos, era amigo, daí um pouquinho virou inimigo e assim por diante. Essa inimizade, ela vai criando uma irradiação que, se nós deixarmos o desamor, o desafeto, a raiva, a inveja, o ciúme, nós ficaremos doentes nesta encarnação. Então, nós vamos ter doenças físicas originárias dessa vibração atual. Nós podemos ter vindo
do passado, da reencarnação anterior. Por algum erro que nós cometemos, quer que o que tenhamos feito. Então, nós trazemos a sequela no perispírito. Nossa alma, ela vem com a sequela da reencarnação passada, do erro do passado. Mas nós reencarnamos para solucionar, para resolver. Ninguém volta aqui para não tirar 10. Nós voltamos aqui para solucionar. A mediunidade é uma ferramenta fantástica que nós temos na nossa mão, na nossa mente. Nós podemos nos curar, nós podemos tirar os fluidos, desintegrar, tirar todo e qualquer fluido do nosso corpo. Nós podemos socorrer todos os espíritos. Então, a mediunidade é uma ferramenta, quando ela é usada com sabedoria, com conhecimento, ela nos auxilia de uma forma gigantesca. Porque o médium, ele vem em determinada época da vida dele, ele vai passar por um tipo de prova. Quando ele não tem a mediunidade ativa, trabalhando com a sua equipe de trabalho, com seus protetores, com seu anjo de guarda, o que acontece? Ele passa por uma prova que seria uma expiação. Então, ele passa por aquilo. O sofrimento, a miséria, vai fazer ele passar por aquela prova e sempre as suas preces, as suas orações, ele vai pedir que o cure, que o sare, sem o conhecimento do seu processo reencarnatório. Então, ele busca uma arte religiosa para orar, para pedir, para suplicar, vai ali, vai aqui, vai nessa igreja, vai no outro, vai no... Porque em busca de um fluido, de um médium curador, de alguém que o possa curar. Quando nós temos a nossa mediunidade ativa, nós sabemos que nós estamos passando temporariamente por uma prova. Ou por uma lei de resgate, pelo mal que tenhamos feito em outra reencarnação, ou como experiência de evolução. Todo o mal que nos acontece é uma evolução. Todo meio que vem até nós, de dor, de sofrimento, de trabalho, é uma evolução. Então, quando nós, médios, de tempo em tempo, passamos por uma determinada prova, é uma prova evolutiva. É para o médium aprender, para o médium prosperar, para o médium evoluir. E se for uma prova kármica? Por exemplo, uma doença qualquer. Será que o médium pode se curar? Pode e deve. Porque se aquela doença do passado foi uma consequência dos seus atos. Vou falar uma prova mais comum, vamos dizer assim. A pessoa usou muita bebida, morreu com certos problemas físicos devido à bebida, a cirrose, qualquer outra coisa a mais. O perispírito vai para o lado de lá, nós somos tratados, se a família socorrer, se tiver médiuns para nos socorrer, senão a gente fica com a cirrose lá nos quintos, com todo aquele sofrimento, porque não tem um raio de um Cristo, de um ceareiro, de um trabalhador, de um médium para tirar ele de lá. Então, ele passa por um processo reencarnatório e vai voltar com aquela sequela, com o problema do fígado, do baço, do intestino. Por quê? Porque o perispírito estava guardado o passado. Estava guardado o passado. Então, na hora do processo reencarnatório, nós passamos para o corpo físico todas as machucaduras do nosso organismo perispiritual. Então, nós nascemos com sequelas.
que é o processo reencarnatório. Quando nós, no mundo dos espíritos, somos socorridos pelo anjo guardião, pelo espírito protetor, que nos ampara, um espírito amigo, nós estudamos, nós nos preparamos para retornar. Voltamos aqui com as doenças, mas nós temos uma capacidade muito grande de cura. De cura. Porque aí o médium trabalha para ele, que é essa a posição correta mesmo, nossa espírita, o médium vai trabalhar para ele e vai tirar as sequelas que está no perispírito dele mesmo. Por isso que o médium limpa ele. Por isso que o médium auto se cura. O médium auto se evangeliza. O médium tira toda essa crosta que está dentro dele. E na medida em que ele limpar o perispírito, ele cura o corpo físico. Porque a doença não está no corpo. A doença está no perispírito. Então, é importante que nós entendamos uma doença crônica, uma doença que aparece em determinado tempo como prova e expiação, ela vem para ser curada. Não importa se vai levar 1 ano, 2 anos, 10 anos, não importa, é que nós temos que curar. Ao sairmos daqui, nós temos que sair bem melhores fisicamente. Nosso perispírito tem que sair mais limpo, mais adequado ao retornar à pátria espiritual e retornar na próxima reencarnação num processo de cura melhorado. É essa a evolução. É isso que o ser humano, aos poucos, ele entende e, aos poucos, ele se higieniza. É a mesma forma quando nós oramos por um espírito num processo reencarnatório. Nós oramos pelos nossos filhos para que eles nasçam com saúde, nós pedimos. Então, de alguma forma, nós estamos interferindo no perispírito daquele ser, daquele familiar, amigo ou inimigo, que vai voltar ao nosso lar. E quando nasce, nós trabalhamos de dia e de noite para que os fluidos possam ser higienizados, restaurados naquele corpo do processo reencarnante. O processo de alta limpeza psíquica, ele é muito importante. Todos nós temos doenças temporárias. Quando nós temos um processo agravante, nós já nascemos com a doença. Então, nós já estamos dentro do perispírito, já está com a sua doença interna. Essa doença pode aparecer com 20 anos, com 30, 40, 50, 70 anos. Porque foi programada. Então, o que o médium tem que fazer? O médium tem que chamar a sua equipe de trabalho e restaurar o corpo físico e o perispírito. Necessariamente. E gostaria de falar que o estudo da ciência diz o seguinte, que todos nós, todos os corpos físicos, são formados do oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e carbono. Desses 4 elementos que nós conhecemos, forma todo o nosso corpo físico. Forma as células, os músculos, os ossos, a carne, tudo. Esses elementos são formadores dos organismos. Então, quem estudar, compreender, se quiser, se não, você pega a parte mais simples. Você vai pedir aos espíritos responsáveis pelas mutações do oxigênio, do nitrogênio,
todos eles, e do carbono, para modificar as células do seu corpo. Porque no passado, quando você inventou de fazer as coisas ruins, que teu corpo sofreu consequência, você usou a modificação do oxigênio, hidrogênio e o carbono. Oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e carbono. Então, esses 4 elementos, com o nosso pensamento, nós danificamos o nosso corpo. Com a nossa mente, com a nossa vibração, nós nos desajustamos. Então, voltou para nós o que nós usamos mal do oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e o carbono. Simplesmente nós usamos mal. E agora nós temos que retificar a nível de saúde e de equilíbrio a retificação. Então, eu diria para os doentes, os enfermos, a Eli, que os ossos dela estão tudo estragado, os nervos e tudo mais. Eu e você, né, Eli? Então, o que nós precisamos fazer de pesquisa? Pesquisa. Pedir que esse mesmo elemento venha e nos ajude a retificar de uma maneira saudável os ossos, a carne, todo o nosso organismo, todo. No vegetal, no reino animal, no reino dos homens. Todo. É trabalhado com esses 4 elementos. Da mesma forma que nós falamos assim, fogo, água, terra, ar, para que limpe a nossa atmosfera fluídica, queime as ondas pensamento, aquelas ondas pensamentos adentraram nosso perispírito, caiu no nosso corpo físico e nós aceitamos. E no aceitar, eu coloquei esses elementos a trabalhar contra mim mesmo. Então, eu respiro o oxigênio, né? E, ao mesmo tempo, eu crio a minha própria doença e a minha própria enfermidade com o meu próprio pensamento. Agora você vai fazer o revertido, o reverso. Então, existe aquele respira, limpa, muitas ideias orientais, retira, respira. Ele está certo. Eles estão corretos quando eles falam da respiração. Então, o oxigênio, ele vem, ele transmuta, ele muda. O hidrogênio modifica. O nitrogênio modifica. O carbono modifica. Então, nós precisamos começar a trabalhar com as nossas doenças físicas e espirituais também. Porque todos esses elementos têm na invisibilidade. O oxigênio, o hidrogênio, o carbono, tudo na invisibilidade. O mundo da Terra, ele é um mundo mais pesado, mais denso com essa matéria. Mas o mundo espiritual é mais fluídico, mais leve. Então, um você vê e o outro você não vê. Mas são os mesmos elementos. Então, daqui para frente, nós vamos trabalhar no trabalho de cura com os 4 elementos.
Porque nós temos que autolimpeza no nosso organismo e no perispírito. Porque nós nos deixamos acumular. Ou recebemos de fora e acumulou em nós, ou eu venho com um processo do que aquilo que eu fiz de mal, que eu causei dano, voltou para mim, que é a lei de causa e efeito. Então, se eu estou na lei de causa e efeito, porque eu mexi nos elementos que eu enviei, mexi no ar, mexi na água, mexi no fogo, mexi na terra, esse mesmo elemento volta para mim. É a lei. É a lei. Quando eu falo toda maldade vai voltar. A lei de justiça de Deus é perfeita. Só que eu tenho que entender, em outras reencarnações passadas, eu acreditava que eu podia fazer o mal na invisibilidade e que ninguém ia descobrir. Ninguém ia ficar sabendo. Eu podia fazer o mal que eu quisesse, como tem muita gente ainda que acredita que os espíritos possam fazer o mal e que não existe a lei de causa e efeito. Então, vamos supor que eu tenha feito o mal. Qualquer maldade. Vamos falar assim uma coisa mais rústica, uma magia, uma feitiçaria. Para atingir um corpo físico. A minha mente, eu posso ter usado qualquer elemento, qualquer apetrecho, mas ao ir lá naquele corpo físico, para danificar o corpo físico, eu danifiquei o quê? O oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio e o carbono. Eu modifiquei com meu pensamento. Estão me fazendo entender? Então, eu modifiquei. Aí, lindo e formoso, de novo na minha cabeça, porque essa é a lei, não é? É a lei, vai e volta. E agora, você tem a beleza, a felicidade de tirar de você mesmo, porque Deus é bom e misericordioso. Então, quando nós emitimos, nós modificamos os elementos. E esses elementos voltaram para mim. Então, agora eu tenho que tirar esses mesmos elementos. Porque se eu deixar esses elementos em mim, eles vão mexer nas minhas células e as minhas células vão ficar doentes. Porque todas as células do nosso corpo, nossos ossos, músculos, órgãos, todo ele, todo, são feitos por essa base. Oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e carbono. Então, essa é a base da formação do nosso organismo. E se ela é a base, eu preciso retornar à base para fazer meu trabalho diário. Então, quem conhece o corpo humano, tem mais elementos na formação do corpo físico. Acho que são 6, mas esses são os mais básicos que eu estou falando aqui. Mais básico. Então, nós diríamos assim, para você fazer entendimento, o oxigênio no ar, o hidrogênio na água, o nitrogênio na explosão e o carbono na terra. Então, só para você lembrar que os 4 elementos, de uma forma para você gravar, saber que são os 4 elementos que estão trabalhando, são mais, acho que são 6 ou 7, se tiver alguma professora aí, depois olha lá, quais são a composição química do nosso organismo. Então, esses mesmos elementos químicos que modificam e nos causam doença. Então, quando eu falo que o ódio
A raiva, ela cria câncer. Então, essa partícula do ódio, da raiva, ela vai modificar o quê? Os elementos químicos do meu corpo. Vai danificar os elementos principais da harmonização do meu corpo. Vai desregular as minhas células. Vai criar uma energia que as minhas células, elas vão ser estagnadas, paradas, machucadas, agredidas, quer na minha mente, quer em qualquer lugar do meu corpo. Esses elementos são importantíssimos na formação de todo o meu corpo. Então, aonde vem uma irradiação e ela bate, ela machuca aquilo que foi formado por esses elementos. Aí ele coloca aqui, o corpo físico temos 60 a 61 elementos. Então, o que importa é que nós vamos entender que esses elementos químicos que vai desajustar a nossa saúde. Através de quê? Através da mente. Como ele aumentou muito, 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 você chega e fala assim, ó, 6 elementos são principais. Tá aí, ó. 6 elementos são principais. Então, você vai pedir para os 6 elementos principais, que quando você recebe magia, macumba, feitiçaria, voodoo, ponto feito, ódio, raiva, vingança, qualquer coisa muito ruim, que é aquele pensamento destruidor, ele vai atingir o quê? Eu falo que vai atingir o perispírito, vai atingir os mesmos elementos. Porque todos os elementos estão no estado invisível. E aí o perispírito se arrebenta, manda aquela sujeira para o dupletérico. O dupletérico não quer, manda para o corpo. E o corpo fica doente e o corpo morre. É isso. Então, se nós entender e conseguirmos movimentar as bases químicas do nosso corpo, nós vamos tirar. Então, quando nós falamos, é um trabalho feito, é um trabalho de magia, é um ponto de morte. Aquela pessoa, aquele médium, aquela pessoa de má vontade, imperfeita, ela desejou matar, porque ela quer eliminar aquela criatura. Ela precisa que aquela pessoa morra, porque ela não entende que ela vai ficar viva, mas ela entende que ela tem que morrer. Então, o seu desejo, a sua vontade que ela morra. E quanto mais ódio e mais raiva ela tiver que morra, o que vai acontecer? Quando chegar nessa criatura, esses elementos químicos visíveis e invisíveis da formação do nosso perispírito, corpo físico, recebe essa desorganização mental e nós aceitamos. E nós aceitamos. Quando você aceita, você vai morrer. Isso aí 2 e 2 são 4. Por quê? Vai eliminando aos poucos, célula por célula. Vai eliminando as células nervosas, as células do nosso organismo, da nossa mente, dos nossos olhos, elas vão morrendo. Não acaba por morrer, porque é um processo natural. Mas e nós? Por que que nós não nos defendemos? Por quê? Por que que eu não posso tirar a sujeira química de dentro de mim mesma? Quem já leu as obras do Robson Pinheiro, ele fala que existem os magos negros e os cientistas. Quer dizer, aqueles que sabem operar a ciência, a química,
para desequilibrar as mentes. Você pode ver que eles põem esses negócios aí no céu, o alumínio, o bário e todas as coisas mais. Por quê? Porque vai nos afetar quimicamente. Vai nos afetar de maneira química. Então, o que nós temos que fazer? Reagir. Reagir contra toda e qualquer invasão de elementos químicos, porque nós não podemos deixar. Alguém quer fazer uma pergunta, se não entendeu essa base? Eu vou trabalhar mais nisso. Isso é uma base. Todo mundo me entendeu? Então, as professoras de ciência, de física, que têm esse conhecimento de átomos e de tudo mais, vão compreender perfeitamente isso. Aí ele depois vai colocar os 6 elementos mais importantes da formação do nosso corpo físico. E é nisso daí que vocês vão trabalhar. Pedir para solver todo e qualquer elemento desse daí danificado no seu corpo. Porque nós precisamos respirar. Precisamos respirar. Faz parte. Quantos minutos nós ficamos sem respirar? O oxigênio faltou, pronto, nós já estamos na beira da morte. Imagina se esses elementos estão danificados. Então, nosso corpo, nosso organismo, nosso perispírito começa a sofrer o dano por esses elementos estarem machucados. Ele pode falar. Na pesquisa que eu fiz agora, nós temos, dentro do nosso corpo físico, de 60 a 61 elementos químicos. Mas os 6 principais, o oxigênio, ele está em maior porcentagem, mais de 60%, ele faz todo esse trabalho dentro do nosso corpo físico. O hidrogênio e o nitrogênio também numa porcentagem maior. Gás carbônico menor e o cálcio e o fósforo. São esses 6 elementos principais dentro do nosso corpo físico. Então, o cálcio vai formar os ossos. Então, a pessoa vai ter que ver qual elemento que está com ela danificado. Se é o osso. Então, basta que nós compreendemos essa ciência espiritual para que nós possamos cuidar. Perguntar, Maria? Eu quero perguntar, o selênio faz parte do nosso saúde também? Também. Então, São elementos químicos, como o ferro e tantos outros. Quer dizer, você faz exame, vai ter falta de ferro. Então, quando nós temos esse elemento da natureza, nós buscamos, através do elemento terra, o ferro, o potássio, tudo que a terra tem, nós podemos absorver. Nós podemos pedir e absorver todo o elemento que esteja na terra, no ar, tudo. Vamos procurar crescer nesse sentido de cura para cada uma de nós. Busque aonde que está a sua doença, está a sua falta de elemento químico, viu, Cris? E dá um jeito de onde você está com dificuldade. E vamos trabalhar e reestruturar o nosso corpo físico, porque, caso contrário, nós ficamos doentes. E tudo pode ser movimentado pela nossa mente. Tudo. Pedi, obtereis. Batei, abre-vos-á. Então, tudo aquilo que o médium pedir para a cura, para o seu crescimento, para realizar todo o bem, ele o assim vai fazer. Fala, Eli. Só complementando a pergunta da Marinha sobre o selênio. O selênio é um mineral essencial para o corpo humano. Ele tem uma ação oxidante, ele tem a função da tireoide, ele é importante para a tireoide, para a imunidade, para a saúde reprodutiva e muscular. Só fazendo uma síntese de tudo isso. Se a doença falta esse selênio, você vai rogar aos espíritos da natureza elementares que te ajude a recompor no seu organismo
para que você se autocure. Porque uma energia negativa pode falar assim, eu quero mais que falte selênio na Marinha. Quero que ela fique sem selênio no corpo. Pronto. Você vai ter uma série de consequências, entendeu? É uma questão de inteligência para inteligência. E hoje nós temos que entender inteligência. Tá ok? Graças a Deus hoje é rápido. Aí ele pega ali e vê o que está precisando. Então, nós tomamos vitamina, cálcio, ferro, tantas coisas, mas nós devemos nos proteger para não deixar que esses elementos nos machuquem, porque o elemento ele é invertido. Ele pode ser invertido. O oxigênio que você respira pode te fazer mal. Em vez de te auxiliar, ele pode te danificar, porque ele está com uma energia que danifica. É isso daí que você tem que ver. Você tem que trabalhar na cura, o cálcio. Em vez dele trabalhar e reforçar todos o seu osso, ele está inútil, não faz nada, não calcifica nada, nem o dente, nem o osso, nem a perna. E você está, então, com a estrutura óssea corrompida, porque ele não está trabalhando. Quer perguntar? Quer falar? Iraci, eu estou com falta de selênio, eu fiz exame, eu estou com isso. Falta de iodo, 4 faltas de alimento. Então, você pode ver que alguns elementos que você falou aí estão na água e outros elementos estão na terra. Porque nós, como fala a Bíblia, saímos do limbo da terra. Então, nós somos feitos desses elementos. E quando o nosso organismo, nossa alma, nosso corpo não trabalha adequadamente buscando esses elementos, nós não nos curamos. Da mesma forma que nós pedimos, eu rogo a vibração sublime do Criador. Você vai pedir aos espíritos da natureza, responsáveis pelo selênio, pelo iodo, e vai dizer, olha, eu gostaria que trouxesse para mim, para o meu corpo, partículas para me curar. Eu preciso do selênio. Entendeu? Assim, simples assim. Eu preciso do cálcio, eu preciso do manganês, eu preciso disso, eu preciso do fósforo. Então, nós temos, a ciência espírita, ela é uma ciência evolutiva. Nós cuidamos da alma e cuidamos do corpo, não é isso que está lá no Evangelho? O Evangelho não fala isso, cuida da alma e cuida do corpo? Então, vamos começar a cuidar do corpo de uma maneira mais científica. Ok? Então, continuando essa minha pesquisa que eu fiz aqui, para que a gente possa ter uma ideia, dentro do nosso corpo físico, além desses 60 a 61 elementos, os principais, essenciais, ele coloca, são 25 elementos, que são divididos em 3 categorias, em macroelementos, que são os maiores, em maiores quantidades, os microelementos, menores quantidades, e os oligoelementos, são quantidades minúsculas. E assim, eles são divididos em oxigênio, 65%, carbono, 18,5%, hidrogênio, 9,5%, nitrogênio, 3,2%. Os micros têm o cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, cloro e magnésio. E os que são os minúsculos, que é necessário para o nosso corpo, é o ferro, o zinco, o cobre, o manganês, o iodo, o cobalto, o flúor, o selênio, molibdênio, o estanho, o silício, o vanádio, níquel e o carbono. Observa que dentro da escala, dentro da nossa tabela periódica, nós temos 118 elementos químicos atualmente.
118. Então, desses 25, nós precisamos trabalhar muito bem esses elementos para que o nosso corpo físico permaneça em equilíbrio. Por isso que Agora, nós nos alimentamos. Nós somos terra. Se você olhar, nosso corpo físico é terra. É só elemento terra. Então, nós temos que aprender a trabalhar com a terra. Agora, você toma o leite, vai do leite, vem para nós, você come a cana, vem da cana, vem para você. Então, nós nos alimentamos dos vegetais que buscam da terra o elemento para nós. Nós nos beneficiamos porque os elementares trazem para nós os grãos, as sementes, a alface, eles trabalham trazendo os elementos, a carne, tudo mais, o leite. Então, nós devemos colaborar e buscar mais esses elementos, ok? Todo mundo estuda um pouco, pega 2, 2, 2 e vai indo. Até que você é muito, mas tá bom, mas você vai ficar sabendo a importância que nós somos terra. Terra. Todo o nosso corpo é terra. Por isso que nós somos terráqueos. Nós somos aqui, elemento terra mesmo, elemento água. Então, tudo isso é um combustível dentro de nós. Nosso corpo mantém uma alta temperatura, 36, 37 graus. Então, nós temos esse calor interno. Então, nós temos essa vida. As forças eletromagnéticas constantemente trabalhando. Então, vamos pôr esses elementos terra, ar, fogo, água, aonde estão esses elementos, e começar a criar vida dentro de nós. Certo? Tudo bem? Ok. Então, comecem a trabalhar.